iGreen Energy e iGreen Telecom. É confiável? A desconfiança natural. Confiar sempre foi uma das tarefas mais difíceis da vida. Confiar em pessoas, confiar em promessas, confiar em sistemas. E quando o assunto envolve dinheiro, contas e o futuro financeiro da família, essa dificuldade se multiplica. Quantas vezes você já não ouviu alguém oferecer uma grande oportunidade? Quantas vezes não viu anúncios prometendo liberdade, riqueza, mudanças imediatas? E quantas dessas vezes não descobriu que tudo não passava de uma armadilha bem embrulhada em palavras bonitas? É exatamente por isso que a primeira reação de qualquer pessoa sensata diante de uma proposta nova é erguer o muro da desconfiança. Será que isso é confiável? Essa pergunta ecoa como instinto de sobrevivência. É um mecanismo de defesa que evita quedas, mas que muitas vezes também impede voos. E quando o tema é iGreen Energy e iGreen Telecom, não seria diferente. As pessoas perguntam: é confiável? É real? Funciona mesmo ou é apenas mais um desses modelos que parecem revolucionários, mas desaparecem depois de pouco tempo? A desconfiança é legítima, porque vivemos em uma era em que tudo parece incerto. Empresas tradicionais fecham as portas de um dia para o outro. Modelos de negócios que pareciam sólidos evaporam diante de uma crise econômica. Pessoas são enganadas por esquemas que exploram justamente o desejo de liberdade e prosperidade. Então, como acreditar que uma proposta que fala em transformar contas de energia e telecomunicação em patrimônio pode ser real? Não é natural olhar com receio? Não é quase obrigatório desconfiar? Sim, é. Mas há uma diferença enorme entre desconfiar e se fechar completamente. A desconfiança saudável investiga, questiona, procura provas. A desconfiança paralisante bloqueia qualquer possibilidade de enxergar além do medo. E se existe algo que aprisiona tanto quanto a ilusão de promessas fáceis, é a prisão do medo que não permite sequer dar o primeiro passo. É por isso que quando alguém pergunta se a iGreen é confiável, a resposta não deve ser um sim automático, mas um convite. Olhe os fatos, analise as evidências, examine o modelo. Porque a confiança verdadeira não nasce do discurso, mas da clareza. Não se sustenta em frases bonitas, mas em fundamentos sólidos. E o primeiro fundamento que precisamos enxergar é o setor em que a iGreen atua. Estamos falando de energia e telecomunicação. Não é um produto de moda que pode sair de linha. Não é um serviço passageiro que perde relevância com uma nova tendência. É necessidade vital. Todos os meses, em todos os lares, em todas as empresas, em todas as cidades, as pessoas precisam de energia. Sem energia, não há luz, não há refrigeração, não há conforto, não há produção. Todos os dias, em todos os cantos, as pessoas precisam de internet e celular. Sem telecomunicação, não há conexão, não há informação, não há trabalho, não há relacionamento. Se algo é indispensável, se é inevitável, então é confiável em sua essência. Porque não depende do se as pessoas quiserem, mas do as pessoas sempre precisarão. E aí está a primeira virada de chave. O consumo não para. E se o consumo não para, o dinheiro também não. As contas sempre chegam. O fluxo sempre acontece. Mas a pergunta é, para quem esse fluxo trabalha? Quem lucra todos os meses com aquilo que você paga religiosamente? Não é você. Não são os consumidores. São sempre os mesmos. Bancos, distribuidoras, operadoras. Eles construíram impérios bilionários em cima da necessidade que nunca acaba. Você paga, eles recebem. Você se sacrifica, eles acumulam. Você sobrevive, eles prosperam. Isso não é uma teoria, é um fato. Basta olhar ao redor e perceber como empresas de energia e telecomunicação estão entre as mais lucrativas do planeta. A iGreen surge exatamente para questionar essa lógica. Se o consumo é inevitável, por que apenas alguns deveriam se beneficiar?
Se as contas nunca vão desaparecer, por que não transformá-las em ativos que também geram retorno? Não se trata de prometer algo inexistente, mas de reorganizar o que já está aí, todos os dias, circulando de forma unilateral. A iGreen não pede que você acredite em algo mágico. Pede apenas que você enxergue o óbvio que sempre esteve diante de você. Todo mundo já paga. Todos os meses, o tempo todo. A única diferença é que até agora você nunca recebeu nada em troca. Confiar não é apenas um ato de fé. Confiar não significa acreditar sem ver, nem aceitar sem questionar. Confiar, no sentido mais profundo da palavra, é construir certezas a partir de evidências. É olhar para um modelo, investigar seus fundamentos, analisar suas bases, confrontar seus resultados e perceber que, ao final, não restam apenas promessas, mas provas. Quando alguém pergunta se a iGreen Energy e a iGreen Telecom são confiáveis, a única resposta verdadeira precisa vir de uma análise concreta. Não basta repetir discursos, é preciso mostrar o que sustenta essa confiança. E essa sustentação não é feita de palavras, mas de pilares sólidos. O primeiro pilar é o próprio setor. Energia e telecomunicação não são mercados instáveis. Não são tendências que surgem com um aplicativo e desaparecem na próxima atualização. São estruturas vitais que sustentam a vida moderna. Você pode viver sem comprar roupas novas por meses, pode adiar a troca do carro, pode cancelar uma assinatura de streaming, mas não pode simplesmente decidir parar de pagar a conta de energia. Não pode viver sem internet, sem celular, sem comunicação. O consumo desses serviços não é apenas estável, é inevitável. E se há algo que gera confiança, é a inevitabilidade. Quanto mais inevitável é um consumo, mais sólido é o mercado. E é nesse mercado que a iGreen se posiciona. O segundo pilar é a transparência. Quantas vezes você já entrou em um modelo de negócio que parecia promissor, mas logo descobriu taxas escondidas, cláusulas obscuras, letras miúdas que ninguém explicou? Esse é o veneno que corrói a confiança. Empresas que não têm nada a esconder deixam tudo às claras. E aqui está um ponto crucial. A iGreen não pede que você aceite no escuro. Ela coloca diante de você contratos claros, regras bem definidas, mecanismos que podem ser verificados. Os percentuais de retorno são expostos. Os prazos são estabelecidos. Os processos são explicados. Quanto mais você pergunta, mais respostas encontra. A confiança cresce na mesma medida em que a transparência é oferecida. O terceiro pilar é a prova social. É fácil desconfiar quando apenas uma voz fala. É difícil ignorar quando centenas de vozes testemunham. Pessoas comuns que decidiram participar, que conectaram clientes, que viram suas primeiras recorrências entrando. Não são celebridades contratadas para fazer propaganda, não são atores pagos para ler um roteiro. São pessoas de carne e osso,
com histórias reais, mostrando resultados concretos. E é essa multiplicação de relatos que cria uma rede de confiança coletiva. A dúvida que você sente já foi a dúvida de outro. E essa dúvida foi respondida pela experiência. Quando você escuta histórias diferentes chegando à mesma conclusão, entende que não se trata de coincidência, mas de consistência. O quarto pilar é o impacto. Negócios vazios podem até gerar algum retorno por um tempo, mas desaparecem porque não produzem valor real. O que a iGreen oferece não é apenas renda, mas impacto positivo em várias camadas. O cliente se beneficia porque continua pagando o que sempre pagou, mas agora de forma mais inteligente e sustentável. O parceiro se beneficia porque cria uma fonte de renda recorrente, construída sobre algo que nunca vai parar de existir. O planeta se beneficia porque o modelo incentiva práticas mais limpas e mais eficientes. E quando algo beneficia múltiplos lados, cliente, parceiro, sociedade, meio ambiente, isso é sinal de que não é um jogo de soma zero, mas um círculo virtuoso. Esses 4 pilares, setor sólido, transparência, prova social e impacto, são as colunas que sustentam a confiabilidade da iGreen. Mas mesmo assim, a pergunta continua. Será que não é bom demais para ser verdade? Será que não há um risco escondido? Será que não vou me decepcionar de novo? Essas perguntas são justas, mas existe uma diferença fundamental entre essa dúvida e todas as outras que você já teve em sua vida. A diferença é que aqui você pode testar. Não precisa acreditar de uma vez. Pode começar pequeno, com um cliente, 2 clientes, observar o processo, acompanhar os relatórios, verificar os depósitos. A confiança não precisa ser cega. Ela pode ser construída passo a passo pela experiência. E é nesse ponto que a iGreen se diferencia radicalmente de tantos outros modelos que você já conheceu. Eles pediam que você acreditasse antes de ver. A iGreen convida você a ver antes de acreditar. Não se trata de fé, mas de constatação. O consumo já existe. As contas já são pagas. O fluxo já circula. A única novidade é que agora você pode participar. Se alguém já vai pagar energia, já vai pagar internet, já vai pagar celular, qual é o risco em redirecionar parte desse pagamento? Não há ilusão aqui. Não há promessa de que algo novo vai surgir. Há apenas a reorganização do que já acontece. E quando você percebe isso, a confiança começa a deixar de ser teoria e passa a ser lógica. É lógico que um setor inevitável gera oportunidades sólidas. É lógico que empresas transparentes inspiram mais confiança. É lógico que provas sociais aumentam a credibilidade. É lógico que impacto positivo gera sustentação de longo prazo. Nada disso é mágico, nada disso é improvável. Tudo isso é racional. A confiança não está no sonho, está na evidência. Agora permita-se imaginar. Imagine-se conectando seus primeiros clientes. No início você ainda sente receio. Será que vai dar certo? Será que estou entendendo bem? Mas você decide experimentar. E no mês seguinte, percebe que o fluxo começou. Pequeno ainda, mas real. Não é mais discurso, é número. Não é mais promessa, é fato. E quando isso acontece uma vez, acontece de novo. E quanto mais acontece, mais sua confiança cresce. Você não está mais acreditando porque alguém falou, mas porque você mesmo comprovou. Essa é a confiança verdadeira, aquela que ninguém pode roubar de você. E quanto mais você confia, mais percebe que a pergunta "é confiável?" já não faz tanto sentido. Porque já não é mais uma dúvida, é uma experiência. Você já viu, já tocou, já viveu. E quando a confiança se transforma em vivência, ela deixa de ser frágil e passa a ser inabalável. É aqui que chegamos a um ponto essencial. A iGreen não quer que você se torne um crente cego. Quer que você se torne um testemunho vivo. Não pede que você aceite sem questionar. Pede que você questione até não restarem dúvidas.
porque é no questionamento que a confiança se constrói. E se você tiver coragem de fazer as perguntas certas, de buscar as respostas certas, vai descobrir que a confiabilidade da iGreen não é apenas um discurso, é uma realidade que se sustenta em cada detalhe. O que resta então é decidir se você vai continuar apenas perguntando ou se vai começar a experimentar. Porque a confiança, no fim das contas, não se constrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você pode ouvir 1000 relatos, pode ver centenas de provas, mas nada substitui a sua própria experiência. E quando você viver essa experiência, vai entender que a pergunta é confiável, não precisa mais ser feita. Não. Confiar nunca será uma decisão fácil. É sempre um salto no escuro, mesmo quando você já tem evidências claras diante de si. O medo de se enganar, de perder, de repetir erros antigos, permanece como um eco constante dentro de cada um de nós. E talvez seja por isso que tantas pessoas continuam presas no mesmo lugar, porque confundem prudência com paralisia. O prudente investiga, analisa, compara, testa. O paralisado repete eternamente a mesma pergunta sem nunca dar um passo. No fundo, a grande questão sobre a iGreen Energy e a iGreen Telecom não é apenas se são confiáveis, mas se você está disposto a confiar. Porque confiança não é algo que se recebe pronto. É algo que se constrói com base em escolhas. E é aqui que chegamos ao coração deste roteiro. A confiança, em última instância, é sua. Você pode ouvir relatos, pode ver provas, pode analisar números, mas no fim, a decisão de atravessar a ponte da dúvida para a confiança será sempre pessoal. Ninguém pode atravessá-la por você. Ninguém pode carregar você até o outro lado. É uma travessia íntima, quase solitária, que exige coragem de assumir riscos calculados. E quando o assunto é a iGreen, os riscos não são de perder tudo em uma promessa vazia, mas de perder a oportunidade de construir algo sólido simplesmente porque o medo falou mais alto. Imagine-se daqui a 5 anos, olhando para trás. O que você vê? Talvez veja alguém que continuou desconfiando de tudo, escolhendo o mais seguro, o mais garantido. Mas o mais seguro, nesse caso, foi continuar pagando contas que só tiravam e nunca devolviam nada. O mais garantido foi continuar financiando fortunas que não eram suas. O resultado? 5 anos iguais aos anteriores. Mesmas contas, mesmas dívidas, mesma corrida sem linha de chegada. E aí a pergunta se torna inevitável. Foi realmente seguro? Foi realmente prudente? Ou foi apenas a forma mais confortável de permanecer preso ao que sempre existiu? Agora, imagine outra cena. Imagine que, diante da mesma dúvida, você decidiu experimentar. Não se jogou de cabeça sem olhar, não se deixou levar por promessas vazias. Você analisou, estudou, testou com poucos clientes. No início, a confiança ainda era frágil. Mas logo os primeiros resultados apareceram, pequenos, mas concretos. E a cada mês, o que era dúvida se transformava em evidência, o que era receio se transformava em certeza. Até que depois de um tempo você percebeu, não era mais uma promessa, era um sistema real que funcionava todos os meses, com ou sem seu esforço diário. A confiança deixou de ser teoria e passou a ser vivência. E quando você olha para trás, percebe que aquele passo aparentemente pequeno foi, na verdade, o maior da sua vida. É disso que estamos falando quando falamos em confiar na iGreen Energy e na iGreen Telecom. Não é um salto cego, não é uma entrega irracional. É uma construção racional que começa com uma escolha. É decidir sair da posição de consumidor passivo e assumir o papel de parceiro ativo. É deixar de apenas pagar e começar a receber. É deixar de ser peça e começar a ser dono de uma parte do tabuleiro.
A confiabilidade da iGreen não está apenas em contratos claros, relatórios disponíveis, resultados comprovados, impacto positivo. Ela está principalmente na lógica do inevitável. O que é inevitável é confiável. E o que pode ser mais inevitável do que energia e telecomunicação? Não importa a crise, não importa a moda, não importa a inovação tecnológica, as pessoas sempre precisarão de luz e de conexão. O mundo pode mudar de 1000 maneiras, mas sem energia e sem internet, não há mundo moderno. Essa é a base mais sólida que existe. Se você busca confiabilidade, comece por aqui. O inevitável é o terreno mais fértil da confiança. Mas ainda há outro ponto. A confiança se torna ainda mais forte quando você percebe que não está sozinho. Não se trata apenas de você contra o sistema. Trata-se de uma rede de pessoas que, assim como você, questionaram, desconfiaram, investigaram e decidiram experimentar. São mulheres que buscavam independência financeira, estudantes que precisavam de renda extra sem abrir mão dos estudos, profissionais sobrecarregados que queriam uma alternativa além do salário, famílias inteiras que decidiram transformar despesas em ativos. E todos eles têm algo em comum. Perceberam que o modelo era confiável não porque alguém disse, mas porque eles mesmos testaram e comprovaram. Essa prova social não é apenas inspiradora, é transformadora. Ela mostra que a confiança não é um ato isolado, mas coletivo. Quanto mais pessoas vivem a experiência, mais o círculo se fortalece. E quanto mais forte esse círculo, mais clara fica a resposta. Sim, a iGreen é confiável, porque ela não se sustenta em discursos vazios, mas em resultados que se repetem. E ainda assim, talvez você esteja pensando, mas e se eu errar? E se eu confiar e depois me arrepender? Essa é a pergunta que paralisa muita gente. Mas e se a pergunta verdadeira for outra? E se daqui a alguns anos você se arrepender de não ter confiado? Porque desconfiar demais também é um risco. O risco de perder o que poderia ter sido o ponto de virada da sua vida. O risco de permanecer preso ao que já provou não funcionar. O risco de desperdiçar uma chance que já está transformando a vida de tantas pessoas. Confiar, portanto, não é ausência de medo. É escolher dar um passo mesmo com medo. É reconhecer que o medo existe, mas não deixar que ele seja o dono da sua história. É assumir que, se todos os meses você já paga contas que nunca te deram retorno, talvez seja a hora de inverter a lógica. É assumir que, se todo mundo já participa do sistema, o que muda é apenas o lado em que você escolhe estar. Então, a pergunta que você precisa responder não é apenas se a iGreen é confiável. A pergunta que precisa responder é: você está disposto a confiar em si mesmo? Você está disposto a acreditar que merece mais do que apenas pagar e nunca receber? Você está disposto a atravessar a ponte da dúvida para a experiência? Porque a iGreen pode oferecer transparência, provas, impacto, solidez. Mas a decisão final sempre será sua. E talvez, no fundo, seja isso que mais assusta. Não é a iGreen que coloca você diante da escolha. É a vida. A vida que, mês após mês, envia suas contas, mostra seus boletos, repete a rotina da sobrevivência. A vida que te pergunta: até quando? Até quando vai continuar assim? Até quando vai aceitar que sua energia só alimente o lucro de outros? Até quando vai acreditar que não tem saída? Confiar na iGreen é, acima de tudo, confiar que você merece atravessar essa fronteira. É confiar que pode transformar o inevitável em oportunidade. É confiar que está pronto para sair do lugar onde sempre esteve e ocupar o lugar que sempre foi possível, mas nunca lhe disseram que existia. E talvez, quando você finalmente der esse passo, descubra que a maior ilusão não era acreditar demais, mas acreditar de menos. A maior armadilha não era confiar, mas nunca se permitir confiar, porque o preço de confiar pode ser um erro.
Mas o preço de nunca confiar é a certeza de permanecer igual. E entre erro e estagnação, a escolha mais sábia é sempre a de tentar. Chegou a hora de deixar de apenas perguntar se a iGreen Energy e a iGreen Telecom são confiáveis. Chegou a hora de comprovar por si mesmo, de testar, de experimentar, de viver a lógica do inevitável transformada em oportunidade. Venha atravessar a ponte da desconfiança para a confiança e descubra como transformar o que sempre foi despesa em patrimônio, dívida em dividendo, sobrevivência em liberdade.